Fragmentos da Memória. Esse é o nome da exposição que aconteceu essa semana na York University e ilustrou a história de 5 africanos que foram escravizados e levados para diferentes partes do globo. Quem nos fala mais sobre este projeto é o historiador e curador da exposição, Bruno Veras, e o ilustrador brasileiro, Pablo Parra. Bem-vindo ao Focus Português, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a você. Obrigado a você também. Bruno, o ano passado, acredito que já faz um ano que você esteve aqui, a gente conversou da história do Baquaca. Esse projeto, ele é uma continuação desse trabalho de pesquisa que você vinha fazendo ou é algo independente? Acho que eu poderia dizer que é a semente dos nossos primeiros contatos foi o projeto Baquaca, né? Que começou de uma forma bem interessante e inusitada, né? Talvez o Pablo gostaria de falar mais sobre isso, porque a iniciativa de contactar e começar a pensar essas ideias foi dele. Na verdade, quando eu vi o projeto Baquaca pela primeira vez, eu me interessei bastante e eu fui atrás de quem eram essas pessoas que estavam por trás do projeto. Encontrei o Bruno, o nome do Bruno, né? E fui nas redes sociais, stalkeei o Bruno. E a gente começou a conversar. Eu pedi para ilustrar a capa do livro, mas a capa já estava fechada por uma série de fatores. Mas uns dias depois o Bruno veio e me disse, olha, tem mais esse personagem, esse, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. E ele me propôs, né, Bruno? E para quem não conhece ou não viu a nossa entrevista, fala rapidinho do projeto Baquaca para a gente entrar na exposição. O projeto Baquaca começou como uma iniciativa de história digital, então a ideia era elaborar um website sobre o personagem Mahoma Gardo Baquaca, nascido no Benin, escravizado no Brasil, que encontrou refúgio nos Estados Unidos, depois fugindo por questões de racismo para o Canadá, e aqui em Ontário ele publicou em 1854, escreveu em 1854 a sua biografia, que foi publicada depois em Detroit. Então o projeto Baquaca tinha por objetivo construir essa plataforma digital, onde todo o conteúdo, vídeos explicativos e material educativo fossem colocados em disponibilidade gratuita, em 5 diferentes línguas, mas que hoje é algo muito maior. Então a ideia também é publicar um livro com todos esses materiais e uma biografia completa realmente sobre o personagem, e a gente vem trabalhando também com teatro, com dança, performance de dança e diferentes outras linguagens com parcerias no Brasil. E a exposição, ela contou então a vida de 5 personagens, incluindo o Baquaca, não foi? Sim, exatamente. Foram 5 personagens, incluindo o Baquaca. E cada um deles de uma região diferente, né, Bruno? 2 deles têm passagem pelo Brasil, que é o Baquaca, Graça Maria e o Cifecunde, são 3, na verdade, né? 3 deles têm passagem pelo Brasil e isso foi super interessante também. No caso, quando nós dois juntos começamos a pensar os personagens, esse projeto começou também a se integrar com a iniciativa do professor, dirigida pelo professor Paul Lovejoy, que é o professor Distinguished Research Professor da York University, e que é um dos editores do novo volume 10 da Coleção Geral da História da África da Unesco. E nessa seção que ele é o editor, a ideia é trabalhar com biografias. Então, o Lovejoy dirigiu um grupo de historiadores para produzir 17 artigos diferentes sobre 17 diferentes biografias, e trabalhando junto com o professor Lovejoy, a gente pensou em 5 dessas biografias e trabalhar com 5 diferentes historiadores no mundo todo, na Nigéria, na Turquia, no Brasil, em outros espaços, junto com o Pablo, além de referências bibliográficas que constarão, né, que constam na nossa exibição, que também estarão no website que a gente está fazendo para o projeto. Mas no fim, as 5 biografias foram essas que o Pablo falou: o Baquaca, o Nadiraga, que foi um eunuco na Turquia, o Cifecunde, Graça Maria e Catherine Mulgrave Zimmerman. E o interessante é que nós temos mulheres retratadas, né? Pouco se fala da história dessas mulheres que também foram escravizadas. A gente tem bastante foco no homem, né? Sim, realmente a gente teve essa preocupação também em balancear os gêneros, né, Bruno?
Acho que você pode até falar um pouco mais a respeito disso. Os critérios que a gente selecionou para pensar as biografias, como o Pablo deixou bem claro na abertura da exibição, foram tanto a substância realmente dos relatos que a gente tinha, né, para que dessem subsídios ao Pablo a pensar de uma maneira interessante e crítica, tanto a estética que ele ia usar, os elementos que ele ia usar para construir as peças de arte, como também esse balanço de gênero. Mas é bem conhecido também, dentro da historiografia que trabalha com biografias de africanos, que a presença das mulheres nesse documento realmente é bem reduzida. É difícil de encontrar, né? Quem trabalha com história das mulheres sabe disso, quem trabalha com história das mulheres na escravidão sabe ainda mais. Mas a gente realmente foi a fundo, junto com o professor Lovejoy, que coordena trabalhos, que dirige trabalhos relacionados à African Diaspora, a diáspora africana, trouxe essas biografias à luz, né? E trabalhou junto com a gente em relação a isso. E, Pablo, vamos conversar um pouco sobre o seu processo criativo. Como é que foi pegar essas biografias? O que você buscou na história de cada um deles para transpor para a sua criação artística? Sim. Depois que eu e o Bruno, a gente tinha tido essa conversa, o projeto ele tinha ficado um pouquinho na geladeira, sabe? Aí eu ingressei no curso de design gráfico da Unicamp e resolvi trazer esse projeto para o meu TCC. Esse projeto ele teve a orientação do professor André Moraes, da Unicamp, e a orientação na parte histórica do Bruno. Então o Bruno ele trouxe todos esses relatos e a gente sentou ali, leu muitos deles, né? Através do Skype, obviamente, pela internet. E através deles a gente foi fazendo toda essa divisão, né? Esse aqui é importante, esse aqui, enfim, com vários requisitos que a gente teve. E a inspiração realmente veio das próprias histórias, né? De todo... São histórias incríveis, né? E a gente vê pouco disso e é um pouco do projeto também é isso, sabe? Esse assunto que está tão dentro da academia... a gente trazer ele na forma da arte para mais pessoas terem contato e conhecerem essas histórias. Talvez eu possa falar brevemente de dois exemplos dessas duas biografias que foram representadas graficamente pelo Pablo. Nielson Bezerra, professor da UERJ e um dos parceiros do Projeto Bacoca também, ele pesquisou e escreveu sobre a personagem Grácia Maria, que foi escravizada em Angola, enviada para o Rio de Janeiro, na verdade uma cidade próxima do Rio de Janeiro, conseguiu a liberdade, conseguiu comprar um moinho de farinha de mandioca e conseguiu, como é que eu posso dizer, não enriquecer, mas conseguiu ascender socialmente. Então ela comprou outros escravos, ela comprou uma arma que ela sempre carregava com ela para proteger a sua propriedade e inclusive é uma história interessante que ele representa em uma das peças. Nessa peça é que ela comprou a liberdade do marido dela, do futuro marido, com a condição de que ele casasse com ela. Né? Então tem elementos que são muito interessantes, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, e isso é claro, bem claro na arte dele, apesar das cores fortes e as cores quentes, você consegue também ver em alguns elementos tristeza. A Grácia Maria, ela não conseguiu engravidar, ela nunca conseguiu ter filhos. E, provavelmente o trabalho escravo e a violência sexual destruiu o corpo dela de uma forma que ela não conseguiu engravidar. Isso é claro no relato que ela escreve no seu... como é que chama? O documento quando a pessoa falece? Testamento. No testamento, exato. Então, uma outra história, por exemplo, é do Nadir Aga, da Etiópia, escravizado quando criança, enviado para Meca como escravo, foi castrado para ser um eunuco, educado, literatura, religião, para aumentar o seu preço, até ser enviado para Istambul, a capital do Império Otomano, para ser um servente do último imperador otomano, Abderhamid II. E ele era um cara extremamente culto, era um cara que tinha conhecimento diplomático, inclusive se relacionava com líderes mundiais. E que por uma ocasião do destino, o Império se acaba, ele é preso, ele foge e morre em 1957. Então a pesquisadora Ozgur Özdemir pesquisou a vida dele, publicou na Unesco, e o Pablo representou essa história graficamente, conversando com ela, mandando o documento traduzido do turco para o português. Sim, foi uma loucura isso, porque eu só falo português, né? Então o Bruno falava com ela em inglês e ela falava
né? Foi um Sim. processo que no final deu certo, final as deu obras certo. estão aqui, estão cheias de valores e símbolos, né, do que foi na Sim. vida dessas pessoas. E agora, para você como artista, por que é importante poder participar desse tipo de exibição que traz uma mensagem tão forte no momento atual que a gente está vivendo no mundo todo, eu iria dizer? Sim, eu acredito que olhar para o passado, entender, né, e dar voz a essas pessoas, eu acho que é fundamental para a gente entender o presente e construir um futuro mais interessante, mais tolerante, né? Acredito que esse trabalho, ele tem esse objetivo também, sabe? Eu acho importante isso. Então tá bom. E Bruno, fala pra gente só rapidamente aqui nos nossos 30 segundinhos, qual é o futuro da exposição e desse projeto, se vai continuar? O futuro, primeiramente, olhando para a câmera e dizendo ao meu orientador, eu vou terminar a minha tese antes de seguir um próximo passo. Mas a ideia é, junto, inclusive com o Pablo, montar um board, montar uma equipe de consultoria, tanto de artistas quanto acadêmicos, seguindo a liderança do professor Paul Lovejoy, para pensar outras exibições com outros artistas da Global Africa, né, de outros lugares do mundo, e outras 5 biografias. Tá bom, então, aí você volta aqui e a gente continua acompanhando. Obrigada pela presença de vocês e parabéns. Muito obrigado. Honra. E você já sabe, se você quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@minitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já.